Sejam bem-vindos ao canal Eletricidade Online e vamos dar início aqui ao nosso curso de comandos elétricos. Para quem não assistiu o vídeo anterior, estaremos aqui disponibilizando um curso de comandos elétricos com aulas 100% online aqui no YouTube e ainda grátis. Para você que quiser participar é bem simples, se inscreva aqui no canal e precisa ativar o sininho. Se você não ativar o sininho, você não vai receber as notificações das aulas, ok? Para quem quiser aqui um conteúdo mais exclusivo, como apostilas, aulas ao vivo, um tira dúvidas aqui diretamente conosco, é bem simples, se torne membro aqui do canal, garanto para você que você vai ter um conteúdo aí exclusivo muito bom, além do que vai ajudar também a patrocinar aqui o nosso canal para cada vez mais levar mais conteúdos, beleza pessoal? Então é bem simples, se inscreva aí, ativa o sininho e quem quiser também se torne membro para receber um material mais exclusivo ainda, ok? Bom, vamos iniciar aqui então o nosso curso de comandos elétricos, essa é a aula de número 1. E primeiro de tudo precisamos falar o que é, afinal de contas, comandos elétricos, né? Será que um eletricista, quando se forma, né, quando ele faz um curso de comandos elétricos, ele será um eletricista de comandos elétricos? Não. Comandos elétricos é uma área do mundo da elétrica, né, que por sinal é muito grande, no qual a pessoa consegue adquirir muito conhecimento de muitos componentes e ela consegue se tornar capaz de desenvolver circuitos elétricos a fim de comandar, né? Como o nome já diz, comando, capaz de comandar algo, ok? Então, um eletricista que fez o curso, tem conhecimento total da área de comandos elétricos, ele poderá trabalhar com montagens de painéis, manutenções de painéis, projetos de painéis, mas não só painéis elétricos, como eu já estou cansado de ver na internet gente generalizando comandos elétricos como se fosse contator, inversor, motor e uma parte de estrela triângulo, né? Comandos elétricos vai muito além disso. Comandos elétricos você tem que ter conhecimento básico, pelo menos básico na área de eletrônica, né? Placas eletrônicas, sensores, motores de passo, encoder, pneumática, que a gente vai ensinar aqui nesse curso, hidráulica, tudo isso caminha junto. Quando você cai aí numa indústria, por exemplo, você vai ver muita coisa de processos industriais que precisa ter conhecimento quem trabalha com comandos elétricos. Se o cara conhece a parte elétrica, mas não sabe mexer com pneumático, trabalha com comandos elétricos, não sabe mexer com a parte hidráulica, pode ter certeza que esse daí será uma pessoa que ficará bem travada no quesito de comandos elétricos quando tiver que fazer uma manutenção, um projeto ou algo mais. Então, não se preocupe, porque nesse curso aqui a gente vai te ensinar pneumática, hidráulica, motor de passo, servomotor, sensores, encoders, etc. Além do tradicional que todo mundo já conhece, que são as partes de motores, né? Mas vamos lá com calma, um por um, ok? Então, sendo quem estuda essa área de comandos elétricos, né, além, como eu disse, vai trabalhar com painéis elétricos, vai conseguir chegar numa indústria, encontrar uma máquina e fazer a manutenção na máquina, ou seja, não apenas no painel elétrico, mas ter um conhecimento inteiro de como é que aquela máquina funciona, capaz de fazer modificações, além de processos inteiros industriais, né? Um tratamento de água, um sistema de climatização inteiro de uma empresa, entre outros vários processos que quem é capaz, né? Quem tem o conhecimento de comandos elétricos é capaz de conseguir controlar tudo isso, ok, pessoal? Então, vamos iniciar aqui então essa aula e vamos começar falando por um assunto muito importante que é acionamentos e atuadores. Não são apenas acionamentos e atuadores elétricos. Vamos lá que tem bastante conteúdo sobre isso, ok? Quando se trata de comandos, né, a gente tem que comandar algo. Comandar o quê? Inicialmente são os atuadores, né, que são responsáveis pelos processos de movimento. São aqueles que vão gerar movimento, que é importantíssimo para o funcionamento das máquinas. Movimentos que podem ser movimentos lineares ou circulares, ok? Existem também os processos no qual são gerados aquecimentos, através de resistência, entre outros. Vamos ver bem à frente aí. Mas vamos iniciar aqui então pelos atuadores. Atuadores podem ser elétricos, que são como os motores, pneumáticos através de cilindros ou hidráulicos, ok? Muita gente não conhece esses processos, porém nas indústrias são muito utilizados. Por exemplo, acho que muita gente não deve conhecer motores pneumáticos ou motores hidráulicos. Pois é, não são apenas através do movimento linear de um pistão que você consegue utilizar a pneumática ou a hidráulica, ok? Não são apenas através de prensas e movimentos lineares, você também consegue utilizar movimentos circulares. Vamos ver bastante sobre esse conteúdo aqui no curso. Vamos iniciar com os motores elétricos, né, que com certeza são os mais utilizados em qualquer tipo de processo industrial. Inicialmente, os motores de corrente
alternada, né? Os mais conhecidos e, sem sombra de dúvidas, também os mais utilizados, pelo fato de serem os mais baratos, os menores e os de baixa manutenção. Os motores de corrente alternada, eles conseguem ser ligados diretamente à rede, né? Ou 220 ou 380, utilizando a frequência da rede, né? Como 50 ou 60 Hz, dependendo do país aí que ele for instalado. Os motores de corrente contínua, tem pessoas que acham que ou são muito antigos, máquinas muito antigas, ou apenas hoje em dia em coisas muito pequenas, como carrinhos de controle remoto, outras coisas. Está muito enganado. As indústrias utilizam muito motores de corrente contínua. Inclusive, por exemplo, a WEG, que todo mundo deve conhecer, né? Uma das maiores fabricantes de motores do mundo, ela fabrica até hoje motores de corrente contínua e, por sinal, de grande porte. Os motores de corrente contínua, eles têm uma precisão na velocidade, né? Ou seja, quando a velocidade ela tem que ser constante, os motores de corrente contínua eles são altamente recomendados pela sua precisão. Porém, são motores muito robustos, né? Grandes, um altíssimo custo e com muita manutenção devido, por exemplo, às suas escovas. Além do que, muitas das vezes tem que se acrescentar uma ventilação forçada por ele aquecer um pouco mais do que o motor de corrente alternada, ok, pessoal? Então, motores de corrente contínua até hoje são sim utilizados. E outra desvantagem muito grande desses motores é que para que eles funcionem é preciso acrescentar um drive, no qual vai pegar a corrente alternada que você recebe na sua rede e vai transformar em corrente contínua para que ele possa funcionar, ok? Então tem grandes diferenças, mas calma aí que nas próximas aulas vai ter conteúdo aí explicando os funcionamentos detalhadamente dos motores. É importante aí quem trabalha nessa área de comandos ter conhecimento de como é que funciona o motor para não ficar aí se matando na hora de fazer um fechamento ou qualquer outro problema que surgir durante os processos, ok? Além desses motores elétricos alternado e contínuo, nós temos alguns outros motores que são muito utilizados e que também são essenciais e fundamentais para a área de máquinas, por exemplo. Os servomotores e os motores de passo. Para quem não conhece, esses motores eles têm altíssimo torque, eles conseguem atingir velocidades muito altas, como 5, 6 mil RPMs, e eles têm uma precisão muito grande. Quando se trata de torque, os servomotores eles têm uma grande vantagem porque eles conseguem manter um torque muito maior e constante do que os motores de passo. Agora, os motores de passo, eles conseguem ter uma precisão muito maior do que os servomotores. Eles funcionam através de pulsos. Ambos também dependem de drivers enviando esses pulsos para poder conseguir dar a posição exata no que ele precisa parar. E quando eu falo de precisão, é muita precisão. Nas próximas aulas eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Vocês vão ver que ele consegue parar em valores absolutos, sempre na mesma posição. Ou seja, digamos que o motor deu 20 voltas e a cada volta ele precisa parar em uma posição. Nessas 20 voltas, as 20 vezes que ele parar, ele vai parar na mesmíssima posição. Algo que seria impossível tanto com o motor de corrente alternada quanto com o motor de corrente contínua, ok, pessoal? Além desses atuadores que transformam o movimento, né, que fazem a energia elétrica transformar em energia mecânica, nós temos algo que é muito utilizado, muito convencional, que é a pneumática. A pneumática nós temos os motores pneumáticos, no qual vão fazer o movimento circular, e temos também os pistões, né, ou seja, os cilindros pneumáticos, ok? Eles são muito utilizados na indústria em pontos onde você precisa ter um grande número de movimentos sem muita precisão e que não pode gerar um alto custo para a máquina. E é legal ressaltar também que muitas das vezes nós poderemos encontrar, por exemplo, um circuito no qual ele é 100% pneumático, no qual você vai ter um botão que não precisa ter nenhum tipo de pressionamento elétrico, ou seja, ele irá cortar o ar, uma fim de curso pneumática e todo o processo pneumático. Ou seja, apenas onde entraria a elétrica nesse ponto seria na alimentação do compressor. E muitas coisas é importante entender quais são as aplicações, por que se aplica pneumática, por que se aplica elétrica, por que se aplica hidráulica. Essas avaliações são importantíssimas para que o profissional que tenha conhecimento na área de comandos saiba avaliar a melhor aplicação, por que aquele componente está lá. Muitas das vezes, pneumática, quando você tem que ter um baixo custo, você precisa utilizar várias máquinas que são repetidas, então você consegue através de um único compressor alimentar uma linha inteira, reduzindo muitas vezes o custo tanto de consumo de energia elétrica
elétrica, quanto de cabeamento, bandejamento, painéis de controle, etc. Pneumático costuma ser muito mais barato em alguns processos, realmente, como eu disse. Imagina você ter que colocar apenas um botão no qual ele mesmo irá controlar um pistão, sendo 100% pneumático, sem necessidade de nada hidráulico, ao invés de você ter que montar um painel para que uma solenoide seja acionada. Muitas vezes em ambiente com alta umidade, alto nível de poeira, onde, por exemplo, um painel elétrico, né, no qual ele precisa ter uma ventilação, né, ele não poderá ter nenhum tipo de abertura por excesso de umidade ou por excesso de poeira no ar, então muitas vezes um processo pneumático é altamente recomendado. Como eu disse, quando você precisa ter um processo com muita força sendo exercida, como por exemplo prensas que colocam lá 20, 40 toneladas de pressão, o motor elétrico com certeza não atenderia, então você tem aí o indício de um motor hidráulico. Em alguns processos no qual há risco, por exemplo, de explosão em fábricas de gases, com certeza um motor elétrico não seria recomendado. Temos as classificações de isolação que na próxima aula iremos ver sobre isso e é importantíssimo, gravem, vocês têm que anotar, decorar o que será explicado na próxima aula, que são as classes de isolação, porque é muito importante. Garanto que tem muita coisa aí que você nunca viu, não conhece e são coisas de altíssimo risco. Você pode um dia acabar aí se deparando com um ponto desse. Então se você pega, por exemplo, uma área explosiva, o pneumático com certeza não teria problema algum, porque não irá gerar faísca, campo magnético e etc, ok? Então é importante entender essas aplicações, o porquê, para quê, quais são as aplicações ali. Não tenha preocupação, como eu disse, estamos apenas começando, essa é a primeira aula aqui, um bate-papo legal. Estou explicando aqui os fundamentos aqui da área de comandos e nas próximas aulas vamos começar a abrir, né, cada um desses leques aí e ver detalhadamente cada processo, como é que funciona, como é que se aplica, como é que tem muita aula. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Quer conteúdo mais exclusivo? Quer uma apostila sobre esse conteúdo? Se torne membro aqui do canal. Quer assistir uma aula ao vivo, um tira dúvidas aqui diretamente conosco? Se torne membro aqui do canal. Você vai nos ajudar e se ajudar e vai ter acesso a um conteúdo aí bem legal. Beleza, pessoal? Próximo vídeo, quer receber ele? Ativa o sininho aqui, não se esqueça. Esse curso aí vai ter bastante conteúdo, não tenha dúvida disso. Tá ok, pessoal? Então, ficamos aí nessa primeira aula. Na próxima aula vamos falar aí sobre classes de isolação e algumas seguranças aí em alguns processos, porque muita gente aí vai simplesmente aprendendo, mas não sabe aonde aplicar, como aplicar e por quê. Então precisamos ver sobre tudo isso, ok? Então vamos lá, pessoal, até a próxima aula. Não esqueça, deixa o seu like aqui também no vídeo para saber se vocês gostaram, deixa um comentário, etc, ok? Até a próxima aula, pessoal.